Bom, nesse vídeo aqui então eu vou mostrar o funcionamento aqui dos bancos de dados, tá? Que são os bancos de dados. Para você que quer consumir a API do Mercado Livre, né? Então todas essas APIs aqui que tem a documentação do Mercado Livre, já tem um banco de dados pronto, né? Já programado para isso, para você armazenar essas informações e usá-las aí como quiser, né? Em alguma outra automação, em enfim, outra planilha, através de fórmulas, para os dados estarem aqui, né, sempre atualizados, né, com os dados da sua conta do Mercado Livre, tá? Então, basicamente, como que funciona, tá? Aqui é um painelzinho de controle, tá, onde vai ter alguns avisos aqui, caso tenha algum problema, né? Aqui está dizendo que o Mercado Livre está desconectado, os acionadores não foram criados ainda, né? Então, esse banco de dados aqui está da forma como você recebe ele mesmo, né? Aí aqui embaixo estão os bancos de dados, né? Cada um deles aqui é referente a alguma API aqui, tá? Não tem todas, né, aqui da documentação do Mercado Livre, não tem todas aqui ainda, né? Mas conforme a necessidade dos clientes de ter alguma informação específica aqui, é só fazer a solicitação para a gente que a gente vai fazer a inclusão ali na medida do possível e conforme for a demanda também. Então tá. Os bancos eles têm essa nomenclatura, tá? Sempre começa com BD, que é de base de dados, né? Então, por exemplo, BDAN, né? Base de dados de anúncio, né? BDVIS, é base de dados de visitas. Assim vai indo, né? Aqui sempre tem uma legenda, ó, guia de banco de dados, ó, que vai estar explicando exatamente o que é cada um, tá? Então você pode dar uma lida aqui com calma, né? Por exemplo, ó, BDAN, banco de dados anúncios. Centraliza todos os dados gerais do anúncio, ID, título, preço, status, logística, etc, né? Serve de base para praticamente todas as análises e rotinas de atualização. E aqui vai falar de todos eles, tá? Então, caso tenha dúvida, é só ver essa parte aqui que vai ter todas as informações que precisa. Eu vou mostrar aqui o banco de dados com os dados já carregados, né? Então, beleza. Quando estiver conectado e já tiver tudo vinculado, vai ficar assim, tá? Mostrando esse painel de aviso, né? E os bancos de dados aqui agora com os dados, ó. Então tá, BDAN, base de dados de anúncio, né? Vou falar aqui um pouquinho de cada uma, brevemente, tá? Aqui vão ter todos os dados dos seus anúncios, né? Sempre atualizados, né? Então, vai ter o MLB, né? O MLB relacionado, se ele for de catálogo, né? Daqui o MLB do catálogo, o status, né? Ativo, pausado, enfim, né? Aqui é só um indicativo se ele foi reativado ou não, né? Se ele estava pausado e foi reativado. O MLB da categoria do anúncio, o ID das variações, tem aqui, né? Se tem variação, se não tem, fica em branco, né? O nome das variações também, sempre na mesma ordem. A quantidade em estoque de cada variação, o SKU de cada variação, ou o SKU individual, o código EAN de cada variação também, aqui, né? A quantidade total do anúncio, né? Então, quando o anúncio é de variação, é o somatório total ali da quantidade que tem. O nome, né? O título do produto, né? O preço de lista, né? Ou seja, o preço base dele, o preço final, caso tenha algum desconto, né? Vai aparecer aqui a diferença, né? Se for o mesmo preço, só fica assim. O link da foto do produto, o link do anúncio, né? A data de criação, o tipo, né? Se é clássico premium, o envio, se é local, full, né? Aqui vai indicar se tem flex, né? Se tiver flex ativo vai estar um indicador aqui. Se ele é supermercado vai indicar aqui, se ele tem frete grátis vai indicar aqui, né? A marca, o tipo da promoção, caso tenha uma promoção ativada vai aparecer aqui o tipo da promoção também, né? E o ID do full, né? Aquele código do full lá que é de unitário de cada item, né? Tem aqui de cada variação e individual também. Então são essas informações que ele busca aqui, tá? Base de dados de frete, mesma coisa. Tem todos os seus MLBs aqui, o status, o valor do frete grátis, né? O valor se oferecer frete grátis no produto e o peso cubado que o Mercado Livre está considerando, né? Então tem essas informações aqui para você usar também. Base de dados de visitas, tá? Essa que ela funciona assim. Mesma coisa, tudo é pelo MLB, né? Então, para você usar aqui para fazer busca, sempre busca pelo MLB do seu produto e vai ter aqui a informação. Aqui ela vai registrar diariamente, tá? Então pode ver que cada coluna ela vai fazer um registro diário, né? De quantas visitas o anúncio teve naquele dia, né? Então ela vai registrando isso aqui. Ó, por exemplo, aqui foi a data de ontem. Então esse anúncio no dia de ontem teve 151, anteontem 139, no dia anterior 162 e assim vai indo. Então ele vai registrar sempre com a data aqui em cima e a quantidade de visitas, né? Então assim, ó, todos esses bancos de dados eles sempre vão seguir o mesmo padrão, né? Então para facilitar
na hora de você extrair dados, né? Então, eu quero ter uma outra automação que vai extrair dados aqui desse banco de dados. Quero ver quantas visitas o MLB tal teve no dia 20/8. Já vai encontrar aqui, entendeu? Então, é sempre nesse mesmo padrão, tá? Nunca vai mudar. Base de dados de catálogo, tá? São essas duas aqui. Então, a primeira, ela também, mesma coisa, o MLB vai trazer aqui o status do MLB, a competição, se está perdendo, pausada, se está ganhando, se está empatando, já vai mostrar aqui. O seu preço, atual da competição, qual que é o preço para ganhar. Então, se você estiver ganhando, o preço para ganhar é o mesmo que você tem, né? Se você estiver perdendo, deixa eu ver se é um perdendo aqui. Perdendo, ó, o preço para ganhar vai mostrar aqui. Vai mostrar aqui os boosts, que eles são as oportunidades, né, para vender, né? Então, ó, envios full ele está com uma oportunidade de envios full, porque ele não tem full, né? Está com oportunidade de parcelamento sem juros, né? E quando está assim, quer dizer que já está com essa condição, né? Então ele já tem frete grátis, né? Então vai mostrar que são aquelas oportunidades para o anúncio se destacar um pouquinho mais. Qual que é a exposição dele, né? Já vai mostrar aqui também. O MLB do ganhador. Então, se você estiver ganhando, vai ser o seu MLB que está aqui. Se não tiver, vai ser o MLB da publicação que está ganhando, né? E o preço do ganhador, né? E aqui a mesma coisa, os boosts, só que do ganhador, né? Vai mostrar aqui o que ele tem que você não tem, né? E aí a segunda parte do catálogo, né? Que é essa base de dados catálogo 2, vai mostrar o MLB. E aqui vai mostrar a competição em si, tá? Sempre nesse mesmo padrão, vou explicar aqui rapidinho como funciona. Vai mostrar aqui o MLB, aqui é exatamente na mesma ordem que aparece lá na competição do Mercado Livre, né? Então, vai aparecer o MLB do anúncio que está aparecendo no primeiro da lista, o ID do seller, né? O ID do vendedor, o preço dele, o tipo de publicação, né? E o tipo de envio, né? E aí, aqui já tem o próximo. Sempre nesse mesmo padrão, separado por esse tracinho aqui, a cada competidor, e separado por ponto e vírgula a cada item dentro do competidor. Então, sempre no mesmo padrão, vai mostrar aqui todos os competidores. Então, você consegue ver exatamente todo mundo que está competindo nesse catálogo, através daqui. E aqui, esse BDSLR, que é a base de dados seller, é uma terceira auxiliar aqui do catálogo, que vai justamente pegar o nome, o ID de todos os competidores do catálogo, que tem lá, né? E vai mostrar aqui o nome deles, né? O nome do ganhador, o nome do competidor, o link da loja e a cidade. Então, essas três aqui funcionam uma complementando a outra, né? Você consegue ter todas as informações aqui do catálogo com essas três bases de dados aqui. Base de dados de ads, tá? Aqui ela vai mostrar, também são duas, né? Aqui vai mostrar todos os seus anúncios, novamente, né? Todos os seus MLBs, e um histórico diário também, igual aquele das visitas, né? Mas agora vai ser para a parte de ads. Vai mostrar aqui as informações desse anúncio, né? Qual que é as métricas, né? Desculpa, desse anúncio nesse dia, né? Então, nesse dia, esse MLB aqui, ele teve 6 cliques, né? Teve 3.483 impressões, né? Prints. Sempre vai estar nesse mesmo padrão, né? Então, para extrair a informação daqui. Qual que foi o custo total, né? Quanto foi gasto, né? 1,22. Qual que é o custo por clique, né? O CTR, o ACOS, a quantidade orgânicas, né? Quantidade direta, indireta, enfim. Todas as informações aqui, ó. Todas essas informações possíveis da publicidade aparecem aqui. E mesma coisa, vai ficar registrando isso todos os dias, né? Então, pode extrair aqui essas informações diárias das métricas por anúncio e também nessa outra base de dados aqui é por campanha. Então, lá mostrava as métricas individual de cada anúncio, aqui vai mostrar as métricas agrupadas de campanha, né? Então, se a campanha tiver mais de um anúncio aqui, vai aparecer as métricas agrupadas aqui. Então, vai mostrar o ID da campanha, né? O nome, o status, né? O orçamento, a data de criação, o ACOS objetivo, a estratégia, o orçamento automático, né? O ROAS objetivo e os itens que tem nessa campanha. Se tiver mais de um, vai aparecer aqui separadinho aqui do lado, né? Então, aqui vão aparecer todos os itens que estão dentro da campanha e aqui a mesma coisa. Os mesmos registros que aparecem lá na outra vão estar aqui também, só que agora é o agrupado por campanha. Então, você consegue ver também todas as suas campanhas aqui, a performance de cada uma delas, né?
Então tá. Aqui, base de dados PRM, base de dados das promoções. Também são duas bases, tá? Essa aqui, ela vai mostrar só as campanhas que tem disponíveis, né, na conta do seller. Então, tem todas essas campanhas aqui disponíveis na conta do seller. Então, mostra as informações dela, né, se ela já começou, se ela está pendente, data inicial, data final, limite de participação, benefícios, né, caso tenha aqui, vai aparecer aqui. E aqui aparece por item, né? Então aqui também vão aparecer todos os seus MLBs, né? E se tem alguma promoção disponível, aqui em cima vão aparecer todas as campanhas do seller. Todas aquelas campanhas que estavam na outra base de dados aparece aqui pelo ID, né, relacionado pelo ID. E você consegue ver as informações aqui, ó. Então esse MLB, ele tem essa campanha, né? Vamos ver, tem essa aqui, tá? Ele vai mostrar aqui, ó. Aqui tem mais uma. Então aqui, ó, tem 5 campanhas para esse MLB. O que aparece aqui? Aquelas mesmas informações que estavam lá na outra base de dados, né? O status, data limite de participação, o ID da oferta, né? O nome da oferta. Então vai mostrar se já está ativa nesse item ou não. Então todas as informações das campanhas de cada item vão aparecer aqui, sempre nesse mesmo padrão também. Aqui base de dados CTR, base de dados de categorias. Então vai aparecer todas as categorias dos seus anúncios, né? Então aqui elas vão estar agrupadas em todas as categorias dos seus anúncios e a comissão do Classic e Premium, né, em percentual aqui, para você saber, para fazer uma possível precificação, alguma coisa assim, né? Tem aqui, já vai saber qual que é a comissão, né, de cada item, exatamente, se for Classic ou se for Premium, né? Então já aparece aqui também. Aí, base de dados de vendas, tá? Essa aqui, ela vai mostrar todos os dados das suas vendas, né? Ela começa ali a registrar e todas as vendas novas vão caindo lá no final da planilha, né? Deixa eu botar aqui nas datas mais recentes, ó. Aqui as vendas do dia 14/1. Então, vai aparecer o quê? O ID da venda, o ID do carrinho, qual que foi a data e a hora, né? Qual foi o item comprado nessa venda. Se o item tem variação, aparece o ID da variação aqui vendida, qual foi a variação que vendeu, o SKU, né? O nome, a quantidade que foi vendida ali de cada item, o valor total pago pelo cliente, né? Aqui já aparece o desconto das tarifas, né? As tarifas que o Mercado Livre descontou. Se teve algum acréscimo de frete, né? Geralmente no Flex, aqueles valores do Flex lá que o cliente paga, né? Já entra aqui, né? Se teve desconto no frete, já vai aparecer aqui, né? E aqui vai mostrar o repasse final que o Mercado Livre vai te pagar ali por cada venda, né? Vai mostrar a logística, se é full local, vai mostrar o nome do comprador, a cidade e o estado dele já também. E aqui é bem importante, ela registra o custo do produto no momento da compra, né? Então, por exemplo, ela vai ficar registrando aqui, ó, no dia 13/1, o custo desse produto, na hora dessa venda aqui, foi de R$ 4,95. Então, se porventura esse custo subiu depois, né, aqui no registro vai ficar quanto o custo que foi, né, no momento dessa compra. Então, para facilitar para uma possível cálculo de margem de contribuição, uma DRE, então, enfim, para extrair os dados daqui, né, já facilita nessa parte, né? Então, ela já vai buscar ali o custo do seu produto. Esse custo, ela busca de uma planilha externa. Então, você vai ter que ter uma planilha com os custos dos seus produtos por SKU, né? Mostrando ali quanto que cada SKU vale, né? Qual que é o custo de cada um dele. E vai relacionar aqui nesse menu, né, de vincular planilha de custos. Ela já vai fazer essa busca aqui automaticamente, tá bom? E aqui, base de dados de venda cancelada, né? Então, base de dados de venda cancelada, o que que é? Alguma venda entrou aqui, né? Então, por exemplo, entrou uma venda ali do dia 13/1, né? E posteriormente o cliente cancelou. Pode ter cancelado antes de ter sido enviado, pode ser cancelado, enfim, depois feito uma devolução, deu algum problema na entrega, a venda foi cancelada, qualquer coisa, qualquer tipo de cancelamento vai aparecer aqui, né? Então, se a venda aconteceu aqui e foi cancelada depois, ela cai para cá, né? Então, vai aparecer aqui todas as vendas canceladas com os mesmos dados que tem lá na base de dados de vendas, né? Inclusive o custo do produto, para você fazer algum abatimento, né? Caso queira fazer um controle de cancelamentos, faz o abatimento aqui do valor das vendas. Então já aparece aqui. Aí, um detalhe, a parte das vendas, né? Como esse é um banco de dados muito grande, porque ela vai ficar registrando isso, se não me engano, por 1 ano, ela deixa as vendas armazenadas aqui, para contas que tem muita venda, acaba que fica muito pesado uma aba, né? Ela vai ter milhares e milhares de linhas, né? E pode acabar atingindo o limite que cada aba tem de limite mesmo. Então, o que ela vai fazer? Aqui nessa base de dados de vendas, é sempre as vendas do mês atual, né? Então, por exemplo, nós estamos em janeiro de 2026, né? Estão aparecendo as vendas do dia 1º,
até o dia 14, que é a data de agora. Então, essas vendas, assim que completarem um mês, né, fechou um mês, a planilha vai agrupar elas todas e botar numa aba separada, né, para essa aba aqui não ficar muito pesada, tá? Não ficar muito pesada, não acabar travando. Então ela vai ficar registrando assim, ó, sempre nesse padrão, né? Vendas 0925, vendas 1025. Então se eu for olhar aqui as vendas de 1025, vão ter as vendas do dia 1º do 10 até dia 31 do 10, né? Vendas 11,25, do 1º do 11... Deixa eu voltar para lá. Do 1º do 11 até 30 do 11. Então, ela vai agrupando assim. Então, quando você for querer fazer uma busca de dados retroativos, né, vai ter que considerar para buscar nessas abas aqui também, né? Então, a base de dados de vendas é só do mês atual e depois ela vai ficar agrupando nessas abas assim as vendas antigas, tá? Então, essa é a dinâmica que a planilha funciona, tá? Então, essas são as bases de dados que estão disponíveis no momento, né? Lembrando que conforme a necessidade de algum cliente de precisar de algum dado diferente, alguma informação extra ali da API, né, é só solicitar que a gente vai fazendo atualizações nesse banco de dados e eles vão tendo cada vez mais informações, tá? Então tá, precisa usar todos os bancos de dados? Não, não precisa, né? Por exemplo, aqui em frequência de atualização é que vocês vão fazer essa definição do que eu quero usar, né? Até para economizar API, para não ficar gastando ali muito limite de requisição, né? Então, aqui é basicamente preencher aqui os dados da sua conta, né? Se tu quer buscar, tu pode buscar dados retroativos, né? Então, quando for ativar aqui esse banco de dados pela primeira vez, pode escolher se busca só do mês atual, do mês anterior, ou se quer buscar até dos últimos 90 dias para trás, ela permite, né? E aí, aqui são os bancos de dados e as frequências de cada um, né? Então, por exemplo, eu quero ver os dados gerais dos meus anúncios, beleza? Eu quero que atualize 2 vezes por dia. 2 vezes por dia já tá bom. Eu quero ver os fretes, né? Frete 1 vez por dia tá bom. Eu quero ver as categorias, quero ver as visitas, né? Visita padrão é 1 vez por dia só, né? Porque ele faz registro diário. Quero ver central de promoção pode ser 4 vezes por dia. Eu quero ver a competição do catálogo, essa eu quero ver 10 vezes por dia, atualizadinho. As vendas e os dados gerais, né? E o custo detalhado das vendas, né? Então, vendas e dados gerais, ela vai só buscar as vendas ali de um modo geral, ali, ver o que vendeu, quantidade e o valor. E o custo detalhado, ela vai trazer lá todos os detalhes ali de comissão, tarifa, frete e tudo mais, né? Então, as vendas eu quero 4 vezes por dia atualizada, né? Vendas canceladas, né? Pode definir aqui também. E publicidade ads, também é padrão 1 vez por dia, né? Então, você pode selecionar aqui, eu não quero ver, sei lá, central de promoção e catálogo, né? Posso desligar aqui e ela não vai ficar consumindo essas APIs, né? Ela vai deixar aqui só os dados que realmente interessam. Depois, pode voltar aqui, agora eu quero, daí você vai voltar aqui e informar os bancos que você quer ligar e desligar, né? Então, é assim que fica mais dinâmica, né, e adaptada de acordo com a necessidade de cada usuário, né? E aí o mesmo, né, esse banco de dados do Mercado Livre, né, eu mostrei ele porque ele é o mais completo, é o que mais tem informação no momento. Mas também tem disponível o banco de dados da Shopee, tá? Aí o que tem na base de dados da Shopee? Tá? Menos informação, porém aos pouquinhos ela vai aumentando também conforme a necessidade, né? Então tem os anúncios de dados gerais, as vendas, o custo detalhado das vendas, né, igual lá do Mercado Livre, e as vendas canceladas e devoluções. Essas são as opções que tem na parte da Shopee. Da Amazon também. Então tem essas opções aqui, que são a base de dados dos anúncios, né, os dados gerais dos anúncios, as vendas e dados gerais também, e o custo detalhado, igual que aquela do Mercado Livre, e as vendas canceladas, né? Também são essas bases de dados que tem disponível para a Amazon. Aí depois tem do Tiny, tá? Então você pode usar o banco de dados do Tiny também, até para buscar o custo dos seus produtos, enfim, informações dos seus produtos. Tem essas informações também. Então no Tiny tem produtos e dados gerais, né? As informações básicas ali de cada cadastro dos seus produtos, os dados detalhados, né? Dados mais aprofundados, né? Tipo a alocação do item no estoque, peso, medida, enfim, os dados mais detalhadinhos ali também. Pode buscar as tags dos produtos, vai ter uma base de dados ali para as tags. Pode buscar os pedidos de venda, né? Pode buscar as compras, né? Tanto através das notas de entrada quanto através das ordens de compras. Vai registrar ele também. E o contas a pagar.
tem essas informações aqui para buscar na base de dados também. Tá? Aí tem do Bling, né? O Bling, ele por enquanto só tem a opção dos produtos, né? Então ele só busca ali os dados dos seus produtos, ali o custo deles, enfim, algumas informações ali, gerais ali do produto, né? Mostra ali. E tem varejo online também, né? Caso alguém use esse ERP, né? Então já tem aqui também a parte do varejo online, que também tem as informações básicas ali de buscar os produtos, né? Os estoque, custo, lista de preço, fornecedores e vendas. Então essas informações que tem para o varejo online, tá bom? Então esse aqui é a nossa base de sistema de dados, né? Só reforçando que ela sempre vai melhorando, né, e sendo adaptada, né, de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Caso precise também de alguma coisa mais personalizada, né, a gente faz, só entrar em contato, tá bom?